Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite, ou bom dia. Me chamo Jorge H. Palheta, sou discente do curso de Bacharelado em Sistema de Informação na Universidade Federal do Oeste do Pará, no campus de Oriximiná. Estou apresentando o trabalho juntamente com a Rosiane, com o Hélito e com a Amanda, a apresentação de um artigo referente à disciplina Segurança da Informação. Rede sem fio. A rede sem fio, também conhecida como rede wireless, destaca-se como uma tecnologia revolucionária e globalizada que transforma a maneira como a sociedade moderna se comunica e interage por meio de dispositivos e através das inúmeras tecnologias que emprega. Por exemplo, uma das redes sem fio muito conhecida é o Wi-Fi, o Bluetooth, por exemplo. Apesar de tais avanços, traz consigo também várias vulnerabilidades. É muito fácil de hackear, muita frágil a defesa, por isso que o objetivo desse artigo, desse trabalho, tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre referente a isso. A rede sem fio. A falta de segurança dentro de uma rede sem fio abre inúmeras brechas para diversos tipos de invasões e ataques dentro delas. Então, ataque de três ataques de negociação de chave, ransomware, malware, ataque de negação de serviço, o famoso DOS, ataque MIT, ataque de desautenticação e ataque de spoofing. Agora eu vou falar sobre os principais ataques. O sniff. Cada programa sniff funciona de uma maneira diferente. São conhecidos por mais de um nome, como analisadores de pacote de dados, analisadores de rede, ou analisadores de webnet, por exemplo. São capazes de monitorar o que o usuário faz em uma rede. Para permitir que a monitoração da atividade do usuário de uma rede, o sniff, primeiro captura os pacotes de dados que circulam pela rede. Alguns deles possuem recursos mais avançados e permite que monitoramento mais amplo e invasivo. O objetivo do ataque sniff é capturar todo tipo de informação referente ao usuário, o que ele faz, para poder capturar os dados e usar eles. Ataque de negação de chaves. Bom, o objetivo desse ataque é tirar proveito de falhas, a fim de obter acesso não autorizado à rede, interceptar ou comprometer a troca de informações criptografadas. O malware é utilizado para obter acesso ao computador, enganando o proprietário na instalação de um determinado software, para monitorar o que o usuário está acessando no seu computador e pode causar danos que talvez ele desconheça. Então, usado também para roubar informações confidenciais ou espalhar spam por e-mails. Ele é também basicamente um tipo de malware que bloqueia o computador e o proíbe de acessá-lo até que se pague o resgate exigido. Então, os arquivos individuais são criptografados usando uma chave privada, que só os autores conhecem. Então, os ataques de negação de serviço, também conhecido como DOS, eles têm o intuito de tornar indisponível um determinado serviço. Uma das estratégias mais adotadas pelos hackers, é de gerar um número elevado de requisições sobre um determinado serviço, ocasionando uma sobrecarga no sistema, podendo dessa forma torná-lo indisponível. Podem ser utilizados centenas de computadores também interligados pela rede, infectando-os com vírus, acessando simultaneamente ao mesmo recurso de um sistema. Ataques de man-in-the-middle, o criminoso ele intercepta as partes, como uma interceptação entre o usuário e site de um banco, uma rede social ou até mesmo um serviço de e-mail. Existem três elementos essenciais que formam o ataque man-in-the-middle, a vítima, o intermediário e a parte receptora. Entre essas duas partes tem o homem do meio, é o agente malicioso. Ele observa o fluxo de dados entre a vítima e o receptor, e ele está sempre pronto a interceptar e manipular essa comunicação. O ataque de desautenticação, ele é um tipo de ataque man-in-the-middle também. Ele visa a comunicação entre o roteador e o dispositivo. Ele desativa efetivamente o Wi-Fi no dispositivo. Esse tipo de ataque ele não é uma exploração especial de um bug, ele é realmente um protocolo criado e está sendo usado para esse meio. Esse tipo de ataque, eles usam um quadro de atenuação. Esse quadro ele envia de um roteador para um dispositivo e força o dispositivo a se desconectar da rede.
Os ataques de spoofing, né? Um dos principais ataques utilizados na rede Wi-Fi. Esse ataque tem como característica configurar um ponto de acesso falso com o mesmo nome da rede em que o dispositivo estava conectado anteriormente. Ele faz com que o dispositivo saia da rede atual e passe para essa rede falsa, né? Isso permite que o hacker intercepte os dados e realize outro tipo de ataque, né? Também classificado como main inimigo. Métodos de proteção e defesa contra ataques. É muito importante pensar em proteção e defesa contra esses ataques, porque uma vez que uma informação passa a ter valor, ela passa a ser um bem importante. A seguir, nós vamos apresentar alguns dos métodos de defesa contra esses ataques. Um deles é a criptografia. A criptografia é muito importante utilizar protocolos de criptografia, como por exemplo, WPA3, para criptografar o seu tráfego de rede. Isso garante uma segurança maior para os fluxos de dados transmitidos entre os dispositivos e não possam ser facilmente interceptados. Senha forte também. É muito importante usar senhas fortes e únicas ao utilizar uma rede sem fio e os dispositivos conectados a ela. É indicado sempre utilizar uma senha que tenha números, letras, maiúsculas e minúsculas e também símbolos. Isso coloca uma proteção maior na senha. Atualização de firmware e software. As atualizações são importantes para diminuir as vulnerabilidades dos dispositivos, pois possibilitam adicionar uma camada extra de segurança ao acessar o login em dispositivos à rede. São em 2 etapas. Possibilita adicionar uma camada extra de segurança ao acessar o login em dispositivos e redes. O exemplo disso é a autenticação de 2 etapas nas redes sociais, como por exemplo WhatsApp, Facebook e Instagram. Conscientização do usuário. Importante também conscientizar os usuários como utilizar as redes sem fios de maneira mais segura, como por exemplo evitar o uso de redes públicas não seguras e não clicar em links ou baixar anexos suspeitos, como por exemplo aqueles links que chegam em e-mail ou por SMS também. A pessoa acaba clicando e ela possivelmente pode ser um link malicioso. Dessa maneira, evita muitos problemas no futuro e faz com que o usuário tenha uma melhor experiência ao utilizar alguma rede sem fio. A melhor maneira de se proteger contra todos esses ataques é a prevenção. A gente sempre deve ter o pensamento de que a nossa rede nunca está 100% segura. Então, além de usar defesas contra esses ataques, pensar dessa maneira. Muito obrigado.